Olá! Hoje nós vamos falar sobre Howard Becker no livro Outsiders, Estudos de Sociologia do Desvio. Foi um livro publicado em 2008. Howard Becker é um sociólogo norte-americano cuja obra se insere no campo da sociologia interacionista da sociologia do desvio. No seu livro Outsiders, Estudos da Sociologia do Desvio, publicado originalmente em 1963, tornou-se uma referência clássica nesse campo. A obra está intelectualmente vinculada à tradição da Escola de Chicago, cuja genealogia Becker explicitamente associa autores como Everett Hughes, Robert Park, William Thomas, e essa tradição privilegia o empirismo, ou seja, a observação de grupos sociais concretos e a análise das interações desses grupos nos seus contextos, nos seus contextos sociais. O contexto intelectual da obra corresponde ao momento em que a sociologia buscava explicar o comportamento considerado desviante, frequentemente a partir das explicações da psicologia ou mesmo das patologias. Becker propõe, então, deslocar esse enfoque, desenvolvendo uma abordagem que entende o desvio como um resultado de processos sociais de definição, rotulação e interação. Um problema sociológico central nesse livro, Outsiders, consiste em compreender como determinados comportamentos indivíduos passam a ser definidos como desviantes em uma sociedade. Becker questiona a ideia de que o desvio seja uma qualidade intrínseca a certos atos ou a certas pessoas. Em vez disso, ele argumenta que o desvio é produzido por processos sociais de definição e de julgamento. Segundo Becker, regras sociais são criadas e impostas por determinados grupos que conseguem fazer prevalecer suas concepções de normalidade. Quando essas regras são aplicadas, indivíduos que as afringem podem ser rotulados como desviantes. Nesse sentido, o desvio não reside no comportamento em si, mas na reação social ao comportamento. Como afirma Becker, desvio não é uma qualidade que reside no próprio comportamento, mas na interação entre a pessoa que comete o ato e aquelas que reagem a esse ato. Essa perspectiva desloca o foco da análise sociológica do indivíduo para as relações sociais que definem o que é ou o que torna algo normal ou desviante. A sociologia do desvio passa, assim, a investigar os processos pelos quais regras são produzidas, aplicadas e disputadas também entre grupos sociais com diferentes posições em relação ao poder. A análise de Becker se organiza em torno de alguns conceitos fundamentais. O primeiro conceito é o próprio desvio, que é entendido como resultado de processos sociais de definição e julgamento. Um comportamento se torna desviante quando determinados grupos sociais o definem como violação ou uma regra e aplicam essa definição a indivíduos específicos. Associado a isso está o conceito de rotulação. A rotulação se refere ao processo pelo qual as pessoas ou os grupos são classificados como desviantes. Uma vez rotulado, o indivíduo passa a ser tratado socialmente segundo essa classificação, o que pode alterar sua identidade social e também as suas oportunidades na vida. Outro conceito central na obra dele é o que está no título, outsider, que significa aqueles que são definidos como desviantes por determinados grupos sociais. Entretanto, Howard Becker enfatiza que essa classificação é relacional. Aqueles que são rotulados como desviantes podem, por sua vez, considerar outsiders aqueles que o julgam. Então, Becker também desenvolve o conceito de carreira desviante,
que descreve o processo sequencial pelo qual os indivíduos passam a participar, né, das práticas consideradas desviantes. O desvio não é entendido então como um ato isolado, mas como um processo que envolve aprendizados, interações, compromissos progressivos com determinados estilos de vida. Então, o autor ele introduz esse conceito de empreendedores morais, que designa indivíduos ou grupos que se mobilizam para criar ou impor regras sociais. Esses atores eles desempenham um papel central na definição do que será considerado um comportamento desviante, frequentemente mobilizando instituições, especialistas para legitimar essas iniciativas. A perspectiva de Becker se insere numa tradição, na tradição do interacionismo simbólico, que é desenvolvida pela Escola de Chicago. O autor ele invoca então as contribuições de George Robert Mead e também de Herbert Blumer, enfatizando a ideia de que a vida social se organiza a partir de interações nas quais os indivíduos dependem e definem situações e agem assim coletivamente. Nesse sentido, Becker mobiliza também a formulação de William Thomas, segundo a qual, se os homens definem situações como reais, elas são reais em suas consequências. Essa ideia sustenta a tese de que as classificações sociais, como a distinção entre comportamento normal e um comportamento desviante, produzem efeitos reais na trajetória dos indivíduos. Ao propor uma teoria, então, interacionista do desvio, Becker se contrapõe a abordagens sociológicas que tratavam o desvio como uma patologia individual ou como um simples resultado de estruturas sociais. Em vez disso, ele enfatiza os processos sociais de definição, negociação e conflito, por meio dos quais as normas e classificações são produzidas. A argumentação de Becker baseia-se em pesquisas empíricas conduzidas com diferentes grupos sociais considerados desviantes. Um dos casos analisados é dos usuários de drogas. Becker demonstra que o uso de drogas não pode ser explicado apenas por características individuais ou por predisposições psicológicas. Tornar-se usuário de droga, para ele, envolve um processo de aprendizado social, que inclui o domínio de técnicas específicas, a interpretação dos efeitos da substância e a redefinição dessas sensações como prazerosas. Esse processo ocorre por meio da interação com outros usuários, que transmitem conhecimentos e interpretações sobre essa experiência. Além disso, a continuidade do uso depende da participação em redes sociais, que oferecem apoio, incentivo e inclusive justificativas morais para essa prática. Assim, a carreira do usuário de drogas se desenvolve em etapas que vão do uso inicial ao uso regular, sediadas pela participação dos grupos que estão nessas condições, por esses grupos. Um outro caso analisado é o dos músicos de casas noturnas, especialmente os músicos de jazz. Embora essas atividades não sejam ilegais, esses músicos são frequentemente percebidos como outsiders, ou seja, membros fora do contexto, por membros mais convencionais da sociedade da música. Então, Becker analisa a cultura profissional desses músicos de jazz, mostrando como eles desenvolvem subculturas específicas, baseadas em entendimentos compartilhados, estilos de vida particulares, redes e relações profissionais e horários, inclusive de sono. O autor também analisa o processo histórico que levou à criação da Lei de Tributação da Maconha nos Estados Unidos, mostrando como diferentes atores, incluindo agências governamentais e especialistas, participaram dessa definição como dessa prática como um problema social. Então, a contribuição central desse livro, Outsiders, para o estudo das desigualdades, reside numa análise dos processos sociais de rotulação e também da construção de categorias sociais.
ao demonstrar que o desvio é produzido por processos de definição de imposição de regras, Becker evidencia que essas classificações refletem relações de poder entre grupos sociais. Grupos dominantes possuem maior capacidade de definir normas e de rotular comportamentos de outros grupos, considerando estes outros como desviantes. Esse processo produz desigualdades simbólicas e também sociais, uma vez que a rotulação pode limitar oportunidades sociais e reforçar estigmas. Indivíduos rotulados como desviantes podem desenvolver identidades sociais associadas a essa classificação de desviante e encontrar barreiras à participação em instituições consideradas legítimas, e inclusive de não fazer mais parte desses grupos considerados desviantes. Além disso, a análise das carreiras desviantes mostra que a participação em determinados mundos sociais pode constituir trajetórias alternativas a carreiras convencionais, estilos de vida e também identidades coletivas próprias. Essa obra, então, contribui para compreender como diferenças sociais são transformadas em desigualdades por meio de processos de classificação, estigmatização, controle social e isolamento. Embora a obra de Becker não se concentre em casos empíricos, da sociedade norte-americana, essa perspectiva oferece instrumentos para que a gente possa analisar processos mais amplos da definição social e também de comportamentos de identidade. Ao enfatizar que as regras sociais são produzidas e impostas por grupos específicos, a abordagem de Becker permite investigar como diferentes instituições, incluindo escolas, sistemas jurídicos e também agências estatais, participam da definição de um comportamento considerado normal ou desviante. No campo da educação, essa perspectiva pode iluminar um processo de rotulação presente nas instituições escolares, nos quais determinados estudantes ou determinados grupos são classificados como problemáticos ou desviantes e, assim, eles acabam sendo isolados, de todo o processo, de toda a escuta e, inclusive, de inclusão. Esse processo de classificação pode influenciar trajetórias escolares e produzir desigualdades na escola. Além disso, Becker enfatiza que na pesquisa de campo e na compreensão dos pontos de vista dos próprios atores sociais reforça a importância de abordagens empíricas que investiguem mundos sociais e grupos frequentemente rotulados como desviantes, contribuindo para uma análise sociológica mais relacional e também mais dinâmica quando se olha para a questão do poder e também da exclusão. Obrigada.